Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa sexta-feira pela manhã estamos aqui meditando nas Sagradas Escrituras. Estamos numa série de estudos sobre Provérbios, capítulo 28 hoje. Começamos lá em Provérbios 1, 2, 3, 4, já estamos em Provérbios 28 todos os dias aqui, ensinando um provérbio para você, fazendo com que eu e você, nós venhamos a crescer em graça, sabedoria, prudência, inteligência espiritual e maturidade diante de Deus. Então vamos que vamos ler aqui todo o Provérbios 28, depois rapidamente vamos estar passando as principais lições desse lindo trecho, desse lindo capítulo de Provérbios, Provérbios de Salomão, tá bom? Então Provérbios 28 diz: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei e louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha o seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe, falto de inteligência, multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartear-se de pão, mas o que se ajunta a vadio se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará, depois, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba seu pai ou sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele se esconde os olhos será cumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios, capítulo 28. Que lições preciosas nós podemos ter através do livro de Provérbios. É interessante que as três ênfases aqui do livro de Provérbios, capítulo 28, é justiça social, integridade e liderança piedosa. Vou repetir: justiça social, integridade e liderança piedosa. Nós vemos, em primeiro lugar, o alicerce de uma nação justa.
Por quê? Porque Provérbios 28 revela que a verdadeira prosperidade nasce do temor a Deus e do compromisso inegociável com a sua justiça. É interessante que o contexto histórico aqui é a reflexão sobre crises políticas e morais no reinado de Ezequias, do grande rei Ezequias. Provérbios 25, versículo 1, fala sobre isso. E aqui nós vemos os contrastes entre os justos e os ímpios. Versículos 1, 12, 28. Vemos exortações sobre a riqueza. Versículos 6, 8, de 20 a 22. E também vemos sobre liderança, versículos 2 a 3 e o 15 a 16. Em primeiro lugar, o contraste entre o justo e o ímpio. Primeiro, nós vemos a coragem dos retos, no versículo 1. Os ímpios fogem, os justos são ousados. A ilustração aqui é que quem tem a consciência limpa dorme em paz e caminha na luz. Então, caminhe na luz, caminhe com Jesus. Em segundo lugar, vemos a lei como farol moral, do 4 a 5. Os que abandonam a lei louvam os ímpios. Homens maus não entendem a justiça, é o que diz o texto sagrado. A denúncia aqui é: igreja que aplaude o pecado é cúmplice da decadência. Então, jamais podemos fazer isso. Pelo contrário, a igreja é aquela que aponta o pecado, revela aos homens que eles são pecadores, mas também mostra a direção e a solução, que é a confissão, o arrependimento e o relacionamento íntimo e pessoal com o Salvador, que é Jesus de Nazaré. No terceiro momento, vemos a confissão que liberta, no versículo 13. Quem esconde pecados não prospera. Quem os confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui nós vemos um apelo pastoral. Confissão não é fraqueza, é o passaporte para a libertação. Vou repetir, confissão não é fraqueza, é o passaporte para libertação. 1 João 1,9 também fala sobre isso. Outra coisa que, segundo o destaque que nós trazemos aqui, segundo o princípio, é a justiça social, a voz dos invisíveis. No versículo 3, vemos a opressão dos pobres, né? Governante, opressor, é como um leão faminto. Aqui nós vemos uma crítica profética. O político que esmaga os fracos para enriquecer é um assassino de gravata. Vemos também a ganância maldita no versículo 8. Juros e ganhos injustos serão dados ao que se compadece dos pobres. O princípio que está por detrás é: riqueza manchada de sangue vira maldição hereditária. Um abraço para a Cris Afanelli, a Mazé Atleta, que entraram aqui conosco. Então, aprenda isso. Riqueza manchada de sangue vira maldição hereditária. Num terceiro momento, vemos a generosidade que abre o céu, no versículo 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade. E a promessa aqui é que mão aberta para o necessitado é conta bancária aberta no céu. Vou repetir, mão aberta para o necessitado é conta bancária aberta no céu. 2 Coríntios 9, de 6 a 7. Vemos aqui num terceiro momento, terceiro ponto aqui, a integridade financeira. A importância que nós, como crentes, precisamos ter, integridade financeira. Integridade fala de inteireza, de um coração que não se deixa corromper, enganar, solapar, engodar, mas sim ele é inteiro, íntegro, completo, financeiramente falando. Vemos de um lado a pobreza honrada e a riqueza perversa no versículo 6. Melhor é o pobre íntegro do que o rico perverso, diz o texto sagrado. E a máxima que temos aqui é que vale mais salário de faxineiro honesto do que a fortuna de um traficante. Vemos também a autoilusão dos ricos no versículo 11. O rico se acha sábio, mas o pobre discerne e o examina. Aqui vemos uma grande advertência. Dinheiro compra tudo, menos o caráter. Vou repetir, dinheiro compra tudo, menos o caráter. Então, tenha caráter. Por mais que você não seja rico ou abastado, se puder ter os dois, melhor ainda. Mas mais importante que o dinheiro é o caráter. Ganância autodestrutiva, versículo 20 e versículo 22. Quem corre atrás de riquezas cairá na pobreza, diz o versículo 20. Vemos aqui uma metáfora
que diz e nos ensina que o ganancioso é como uma criança correndo atrás de bolha de sabão. Termina com as mãos vazias. Então não seja ganancioso. No quarto momento aqui, o quarto ponto que quero ensinar para vocês é a liderança. Bênção ou maldição? É interessante que no versículo 2 nós vemos o caos na falta de direção. Um país em rebelião, mas com um líder sábio, a ordem. Então vemos aqui uma aplicação nacional para nós aqui, principalmente no Brasil. Corrupção política é fruto da rejeição coletiva a Deus. Corrupção política é fruto da rejeição coletiva a Deus, e isso é um espelho, infelizmente, da nossa nação. Segundo lugar, o líder opressor versus o líder justo. Nos versículos 15 a 16, o governante cruel, mas o que odeia a ganância prolongará os seus dias. A tese que nós temos aqui é que a autoridade sem piedade é tirania. Poder com temor de Deus é refúgio. Vou repetir, autoridade sem piedade, sem compaixão, é tirania. Mas o poder com temor de Deus é um refúgio para muitas pessoas. E por último, o quinto pontinho é a sabedoria prática para cada um de nós. Primeiro vemos a disciplina familiar, versículo 7. Quem guarda a lei, mas quem se junta a glutões envergonha o pai. Vemos aqui um alerta, né? Pais permissivos acabam criando filhos que arruinam lares. Segundo lugar, vemos a oração rejeitada no versículo 9. Quem desvia os ouvidos da lei, até a sua oração é abominável, é detestável para Deus. Isso é chocante. Deus não ouve quem fecha os ouvidos à sua palavra. Vou repetir, Deus não ouve quem fecha os ouvidos à sua palavra. Até a sua oração será abominável. Em terceiro lugar, vemos que o temor como escudo aqui na vida do crente. Feliz o homem que teme continuamente ao Senhor, mas aquele que endurece seu coração cairá no mal. Temor a Deus é vacina contra a estupidez. Vou repetir, temor a Deus é vacina contra a estupidez. Vemos aqui então essas ênfases pastorais em Provérbios 28. Justiça social, versículos 3, 8 e 27. E a mensagem-chave é: a igreja que ignora o pobre nega o evangelho. E deve ela produzir, a igreja séria, a igreja de Deus, ela deve ser uma igreja de justiça social. Segundo lugar, vemos integridade aqui nos versículos 6 a 20. Riqueza sem Deus é pobreza enfeitada. No tópico sobre liderança piedosa, versículos 2, de 15 a 16, vemos que um país sem líderes tementes a Deus é um navio sem leme. Infelizmente, é o que nós temos visto no nosso país aqui. Provérbios 28, tá? Provérbios capítulo 28 é o que nós estamos estudando aqui. E por último, vemos o arrependimento no versículo 13. Confissão é chave que abre a cela do pecado. Então, quais são as aplicações urgentes para o Brasil? Aqui, hoje, Provérbios 28 ensina para nós como nação. Primeiro, devemos nos levantar contra a corrupção. Uma nação que rouba os pobres colherá revolução. É o que diz o versículo 12. Vemos também uma reforma moral. Só o temor a Deus cura a epidemia da desonestidade, no versículo 14. E qual deve ser o papel da igreja nos dias difíceis que estamos vivendo? Que sejamos voz profética contra os opressores, no versículo 15, e a mão estendida aos famintos, é o que nós aprendemos no versículo 27. Por isso nós precisamos nos levantar contra governos tirânicos, governos opressores, governos corruptos, seja quem for, seja de que partido for. Se a gente vê que estão oprimindo, estão agindo com injustiça, nós como igreja precisamos ser voz profética contra os opressores e ao mesmo tempo mão estendida àqueles que estão famintos. Então, concluindo, vemos aqui o caminho da honra, no versículo 18 e versículo 28. Quem anda com integridade será salvo, mas o perverso cairá em sua maldade. A promessa final do versículo 18 é que a retidão não é um atalho para o sucesso, mas uma estrada segura para
a eternidade. Provérbios 28 é um raio-x da sociedade. Expõe que a corrupção, a ganância e a opressão são cânceres mortais, mas também revela que o remédio está no temor do Senhor e na justiça de Deus prática. É interessante, né? Tem algumas características aqui, metáforas impactantes. No versículo 22, compara o ganancioso com um rato que morre engasgado no estoque de queijo. Descreve a nação corrupta, no versículo 12, como uma casa tomada por cupins, bonita por fora, mas podre por dentro. Vemos alguns apelos proféticos. Líderes evangélicos devem parar de bajular opressores, né? Principalmente aqui, no caso, políticos, mas sim devem ser a voz daqueles que são sem vozes, os marginalizados, os oprimidos, os que estão sofrendo. O crente que sonega imposto, versículo 24, roupa de Deus e dos pobres. E vemos também as conexões com a realidade brasileira. Relaciona aqui juros extorsivos, no versículo 8, ao agronegócio também, quando é utilizado de forma predatória, e ao sistema financeiro abusivo. Vemos aqui uma crítica à teologia da ganância que distorce no versículo 20. E como se bênção fosse riqueza material. E a gente não sabe, a gente sabe que não é. Bênção são as riquezas espirituais. Se puder ter riquezas materiais, amém, não tem problema com relação a isso. Desde que o nosso coração tema ao Senhor e ande nos seus caminhos, na sua justiça, tá bom? Então, o fundamento teológico é o temor do Senhor, como um princípio unificador para todas as esferas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses são os principais ensinamentos de Provérbios 28. Você que chegou aqui no finalzinho, você pode ouvir de novo essa ministração, onde lemos todo o texto bíblico e depois explicamos de forma rápida, sintética aqui, o texto com as suas principais lições para nós. É um lindo trecho, é um trecho maravilhoso, é um trecho profético, é um trecho que revela, né, tudo isso que estamos vivendo como nação, como povo. Que Deus nos ajude a nos posicionarmos de forma correta em favor daqueles que precisam e que o Senhor nos ajude a vivermos um trilho, um caminho de temor do Senhor, de graça, sabedoria e de justiça diante de Deus, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Dá um joinha, aperta no sininho, compartilha esse link através das suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, WhatsApp. Manda para todo mundo, gente, nos ajude a chegarmos mais longe. Aqui também no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, se você sentiu no coração, e nós te incentivamos a compartilhar, né, a exercer generosidade e de alguma maneira abençoar esse ministério de pregação da palavra, de trabalho pastoral, de comunidade local e de ensino da palavra de Deus. Você pode se cooperar conosco. Todas as informações estão aqui no link embaixo, tá bom? Que Deus abençoe, tem os horários de culto, o endereço da igreja, as mídias sociais, tem todas as nossas informações. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a chegar mais longe. Assista, ouça, medite na palavra de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Eu quero terminar aqui orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, obrigado pelo Provérbios de número 28, onde aprendemos tantas coisas lindas, maravilhosas sobre justiça social, liderança piedosa, aprendemos sobre como lidarmos com o dinheiro, como lidarmos com as pessoas, como agirmos, ó Deus, aonde deve estar nosso coração, a nossa confiança, que é no Senhor. Pai, nos ajude a trilharmos esse caminho de prudência, de sabedoria, de temor do Senhor, de justiça diante de Deus e diante dos homens. Dá-nos um coração íntegro, correto, honesto, sincero diante de Deus e diante da sociedade. Pai, pedimos que o Senhor levante uma igreja com voz profética, uma igreja, Pai, que esteja do lado não dos poderosos, mas sim do lado daqueles menos favorecidos e do lado daqueles que precisam ter uma voz porque são sem voz. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a pregarmos o Evangelho com simplicidade, com clareza, com pureza de coração e motivação. Ajuda-nos a contarmos os nossos dias, como diz o salmista, de tal maneira que alcancemos um coração sábio,
honesto, correto, diante do Senhor. Pai, dá-nos essa graça, Pai, ministra com o teu Espírito. Ó Deus, levanta, Pai, a nossa vida no Senhor, aquele que está caído seja erguido pelo poder de Deus, aquele que está oprimido seja liberto pelo poder de Deus, aquele que precisa de uma cura, Pai, cura e restaura em nome de Jesus. Aviva a tua obra, manifesta o teu poder e a tua glória. É o que nós te pedimos, abençoando os nossos irmãos com bênção, prosperidade, graça, glória, unção e poder sobrenatural. Abençoe aqueles que também nos ajudam através da sua semeadura. Pai, abra as janelas dos céus e derrama chuva de bênçãos sobre os teus filhos, Pai, de tal maneira que haja abundância, bênção e prosperidade. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Quero mandar um abraço para Deliane José, Romilda Ruiz, a Cris Afanelli, o Rodrigo Furlan, os nossos amados irmãos estão aqui, a Raquel Matesco, a Mi Féquio, todos eles, Deus os abençoe, a Mazé Atleta, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Um ótimo dia, Rodrigo Gás, arquiteto, entrou agora, já estamos no finalzinho, mas esse vídeo vai ficar disponível para vocês assistirem por completo, Provérbios 28, diante do Senhor. Tá bom? Grande abração, beijão. Deus vos abençoe. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós. Não esqueça de vir participar dos nossos cultos. Toda terça-feira, às 19h30, temos o nosso Instituto Bíblico, Casa na Rocha. Nas quartas-feiras, temos o culto de adoração agora. Mais de quase 1 hora de louvor, de adoração, uma breve palavra no final, abençoada para o seu coração. E no domingo temos 2 cultos, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, e às 19 horas o culto da família. 2 cultos para abençoar o teu coração. Vem estar conosco, vem estar em família, venha conhecer o nosso ministério, Igreja Casa na Rocha, uma comunidade de fé, onde Cristo é o centro, a palavra é o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Deus os abençoe, que Deus os abençoe, queridos. Amém e amém.